da política monetária da monetarismo Marco II, ou monetarismo Marco II, ou expectativas acionais, ou economia não clássica, a gente chegou a uma conclusão, então, que para a política monetária fazer qualquer efeito, ela teria que surpreender qualquer efeito sobre variáveis reais, desemprego, crescimento da renda real, uma coisa assim, deveria surpreender os agentes econômicos. Do contrário, os agentes econômicos antecipam a política monetária e ela se torna inócua. E aí, os autores dessa linha convencional, eles tendem, então, a dizer que o Banco Central teria algum viés inflacionário, né, na medida em que ele teria incentivos a provocar inflação para atingir metas de desemprego mais baixo. Então, ele, na curva de Phillips, ele trocaria mais inflação por menos desemprego, né? Então, fazendo políticas de surpresa. Então, eles anunciariam, o Banco Central anunciaria uma meta monetária, mas descumprir essa meta monetária. Então, diante de todos começaram dessa linha, né, começaram a discutir o que a gente chama de um mecanismo de comprometimento para evitar o que se chama desse viés inflacionário, né? Então, o Banco Central teria um viés inflacionário e você precisa de um mecanismo institucional, né, na verdade, de comprometimento do Banco Central com uma meta de inflação. Eu estou usando aí uma meta de política monetária, meta de inflação, para que ele pudesse ser monitorado pelos agentes e não seguisse o seu instinto, digamos assim, de burlar a política monetária. Então, o Kuckerman, que é um dos mais prolixos aí defensores do Banco Central independente, eu já vou entrar nisso, ele diz que o viés inflacionário, então, o viés inflacionário seria essa disposição do Banco Central a descumprir a sua meta inflacionária no sentido de a sua política monetária no sentido de reduzir a taxa de desemprego. Então, o Banco Central aceita mais inflação por menos desemprego. Então, ele teria um viés inflacionário. Então, diz o Kuckerman, o viés inflacionário pode ser eliminado pelo pré-comprometimento a se adotar uma política monetária que vise a estabilidade de preços ou uma reduzida taxa de inflação. Então, uma maneira de implementar esse comprometimento na prática é dar suficiente independência ao Banco Central e obrigá-lo, por lei ou outros meios, a buscar a estabilidade de preços, mesmo que isso implique colocar em segundo plano os demais objetivos da política monetária. Os demais objetivos seriam um desemprego menor, né? Então, olha que coisa. Segundo o Kuckerman, a forma de se conseguir esse comprometimento seria dar independência ao Banco Central e obrigá-lo por lei ou outros meios. Eu, sinceramente, não sei o que poderiam ser outros meios. Se alguém pensar o que seria outros meios, pode falar. Mas eu só consigo pensar por lei mesmo, né? Aí você veja como são os economistas, por lei ou outros meios. Isso é uma implicação importante, viu, pessoal? Porque quando fala por lei ou outros meios, isso envolve até meios não democráticos. Esses autores da independência do Banco Central, eles propõem formas institucionais de elevar a credibilidade e reputação do Banco Central através de regras. Lembra? O Friedman também era um proponente contra a discricionariedade do Banco Central e a favor de regras, né? Então, o Banco Central tem esse viés inflacionário de política monetária e quando ele tem poder discricionário de determinar a política monetária. Então, se ele seguir algum mecanismo institucional que torne a política anunciada crível, quer dizer, que algum mecanismo institucional que obrigue o Banco Central a seguir aquilo que ele
aquilo que ele anuncia como política monetária, então uma regra de comportamento e não discricionariedade, né? Se ele anuncia uma meta, mas deixa discricionário a ele a atingir ou não a meta, então o viés inflacionário vai levá-lo a não atingir a meta, preferir uma inflação mais alta a um desemprego mais alto. Então, a solução que sugerida várias, então você tem a solução do Banco Central Independente, você tem a solução Ken Horgoff de eleger um banqueiro central mais conservador em relação à taxa de inflação do que a média da sociedade. Então, se um banqueiro central é mais conservador, você sabe que ele vai cumprir o que ele prefere, uma taxa de inflação mais baixa do que, em geral, é aceita. Então, ele aceita mais inflação, mais desemprego do que, no geral, é aceita. Isso implica, obviamente, um problema para a democracia, né? Porque se a sociedade em geral tem uma preferência, ela se expressa na democracia através de eleições. Mas se os incumbentes, né, os políticos, nesse caso do Banco Central, fazem algo diferente do que aquilo que eles estão sendo autorizados pela população, isso então tem uma implicação para a questão democrática. Mas a gente já vai ver isso. Solução Karl Walsh é colocado como um problema de assimetria informacional, então você tem uma solução agente principal que poderia ser supostamente resolvido através de contratos. Então, os contratos que preveriam qual é o mandato do banqueiro central. As metas de inflação seriam um mecanismo, né, de a gente poder controlar, digamos assim, o que o Banco Central está fazendo. A meta de inflação estabeleceria o que se pretende atingir, e se o Banco Central atingisse ou não atingisse aquilo ali, ele poderia ser claramente punido. Então, se você não atingiu a meta, é porque você fez uma política diferente daquela que foi combinada, né? Então, a operacionalidade da meta de inflação é usar uma chamada regra de Taylor. A regra de Taylor, nesse sistema, o Banco Central tem uma meta de inflação que pode variar dentro de limites e ele atinge a meta através da determinação da taxa de juros. Veja que aqui é diferente do que é proposto pelo Friedman, porque é uma questão mais histórica. Desde a década de 80, ninguém mais acredita em monetarismo, e mesmo Friedman, que a oferta de moeda afeta o nível é o que determina a taxa de inflação. Então, hoje em dia, todo mundo é mais wixeliano, então se considera que a taxa de juros que é o fator que afeta a inflação, afetaria a inflação. Tá? Então, pela taxa de juros é que se controlaria a inflação. Então, a meta de inflação segue mais ou menos esse ritmo, em que o Banco Central opera a taxa de juros para atingir uma meta de inflação. E ele segue isso através de desvios da inflação em relação à meta. Esses desvios, ele é medido, pode ser medido por uma diferença entre o hiato do produto, né, aquilo que é o produto potencial e aquele onde está o nível de produto. Quanto mais o nível de produto corrente, quanto mais próximo do nível de produto potencial estiver o nível de produto corrente, maior a taxa de inflação. E aí a taxa de juros vai ser ajustada, né, de acordo com a proximidade que a taxa de inflação corrente tiver da taxa meta. Então, vamos supor que essa seja a taxa de inflação meta e essa é a taxa corrente. Então, isso aqui é o hiato de produto potencial e o produto corrente. Então, quanto mais próximo o produto potencial estiver do produto corrente,
esse termo aqui fica zero. E quanto mais próxima a taxa de inflação estiver próxima da taxa de meta, esse item aqui fica zero, né? Então, nós teremos uma taxa de juros que vai aproximar da inflação corrente. Se houver uma defasagem entre esses dois termos aqui, a taxa de juros deve ser ajustada de forma que faça aproximar esses dois termos. Então, vocês estão acostumados em ver isso na discussão corrente, em que o Banco Central ajusta a taxa de juros de acordo com as previsões de inflação. Então, se ele tem uma meta de inflação, se a inflação prevista estiver acima daquela meta, ele tende a aumentar a taxa de juros. Se estiver abaixo, ele diz que tende a baixar a taxa de juros. Então, essa é a proposição das metas de inflação. Então, ela seria um mecanismo interessante para ser um sinalizador da política monetária, né? Ele seria um mecanismo que os agentes econômicos poderiam ancorar suas expectativas, e ele seria também um mecanismo para controle da política monetária. Então, a gente sabe que se a inflação estiver acima daquela meta, é porque a política monetária foi frouxa. E se ela estiver abaixo da meta, que ela foi rígida, foi restritiva, né? Então, isso seriam mecanismos de controle da política monetária. São todos mecanismos institucionais, né? Então, a meta de inflação seria um mecanismo de sinalização, para a gente saber a quantas anda a política monetária. Observe que aí, em termos operacionais, distinto do monetarismo, porque o Banco Central não controla a quantidade de moeda, mas ele faria isso através da taxa de juros. Mas, de qualquer maneira, esse seria um mecanismo que indicaria se o Banco Central está se comportando dentro do modelo, né? Assim, o que delimita, né, o que a gente chama hoje em dia, correntemente, de novo consenso da política monetária, então, é um arcabouço que mistura aquelas preocupações monetaristas de viés inflacionário com um arcabouço institucional, né? Metas de inflação, independência do Banco Central, etc., que delimitam a política, né, monetária, o espectro da política monetária. Então, o consenso seria de que a política monetária seria superior à política fiscal para estabilizar a economia, ao contrário do que os monetaristas propunham regras, no sentido de aumentar a quantidade de moeda, o novo consenso ele reconhece que só há possibilidade de determinar a taxa de juros, mas o arcabouço institucional delimita essa discricionariedade da taxa de juros. Então, a taxa de juros vai ser movimentada única e exclusivamente para atingir uma meta inflacionária. Então, independência para o Banco Central definir essa taxa de juros, independente de pressões políticas, para não cair no que se chama de viés inflacionário, e as metas de inflação, portanto, como um mecanismo de orientação e de monitoramento do comportamento do Banco Central. Então, esse modelo propõe, então, que quadrinômio, expectativas, regras, reputação, credibilidade. Então, o Banco Central estabelece regras para aumentar, e deve segui-las, né, um arcabouço institucional, Banco Central independente, metas de inflação, etc., deve seguir essas regras para aumentar a sua reputação, a sua credibilidade e a potência, portanto, ou a eficiência, portanto, da política monetária.